Bom dia, família! Vamos começar o nosso culto de Páscoa cantando a Deus. Eu invoco meu Senhor. Eu invoco meu Senhor, digno é de ser louvado. Serei salvo dos inimigos, porque o Senhor vive. Bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus senão Senhor? Quem é a rocha senão a Deus? Revestir-me há de força, porque o Senhor vive. Bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Eu invoco meu Senhor. Muito bom, vamos cantar agora Deus Imortal. Respirar bem fundo e agradecer. Me lembro o dia em que o Senhor me salvou. Lavou meus olhos, passei a ver que em nosso mundo ainda existe amor. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. E a esperança brotou em mim. Meu coração encheu-se de gratidão. O amor de Deus eu compreendi. E agora vivo longe da solidão. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Bom dia, família, e feliz Páscoa a todos. Estamos ao vivo para todo o Brasil, como tem acontecido recentemente. Mas sim, hoje é Páscoa. Então, hoje é o dia que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Então, estamos tão alegres de estar aqui, podendo estudar da palavra de Deus, ouvir o nosso irmão Raul Moreno pregar poderosamente. Isso, obrigado. Voltou. Ok, não vou derrubar essa mãozinha hoje. É uma mãozinha da salvação. Mas feliz Páscoa a todos. Estamos aqui animados. Deus tem provido de diferentes formas para que a gente possa estar próximo dele, ainda num momento como esse. Então vamos ler aqui uma escritura. Convido a todos vocês a lerem comigo Lucas 24, versículo 30. A Bíblia fala: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou. Então, irmãos, a vitória do cristianismo é que Jesus, ele ressuscitou. Então, sem a Páscoa, o cristianismo não faria o menor sentido. Mas nós podemos celebrar hoje, ainda num tempo de crise, ainda num tempo difícil no mundo,
porque Jesus ressuscitou. Eu queria deixar a Bia compartilhar um pouco. Amém. Bom dia, família. E é tão incrível. Eu gosto muito dessa escritura, porque ela explica também o que as escrituras fazem com o nosso coração. Então, um perguntou para o outro e falou, nossa, não estava queimando o nosso coração quando ele nos expunha as escrituras. Então, é isso que realmente a Bíblia está aqui para fazer com os nossos corações hoje. Né? Então, eu queria convidar todos a terem esse coração aberto a ouvir, a aprender da Bíblia, que é tão preciosa e vive até hoje. Então, ela eternaliza realmente a ressurreição de Jesus. Legal, vamos lá, região leste! Comenta aí no grupo, vai ZL. Já quero ver aqui a região leste em peso no nosso chat agora do Facebook. E logo após o culto, vai ter uma transmissão no YouTube também, mas do culto gravado, por hora estamos ao vivo, como vocês puderam ver aqui. Sim. Também, região... Sucesso! Comentem aqui, comentem todos da região sul. Muito incrível. Amém, vamos lá, região oeste. Escreve aí, oeste. Também a igreja de Campinas que tá com a gente hoje. Escreve aí no chat, Campinas. E mais um favor, queria pedir a todos vocês, já coloca curtir aqui na nossa publicação para que, de novo, essa mensagem ela se espalhe. Eu posso chegar para o maior número possível de pessoas. E mais um favor, nós estamos no Facebook agora, então compartilhe o link aí no grupo da sua família. Eu sei que é Páscoa e muitas pessoas querem ouvir uma mensagem de esperança hoje. Então, vai lá, compartilhe o link no grupo da sua família, no grupo, enfim, do que quer que seja, mas para que mais pessoas possam ser impactadas hoje pela palavra de Deus. Enfim, com esse coração de alegria, eu e a Bia queremos dar a todos vocês que estão nos assistindo um bem-vindo à Igreja Cristã Internacional de São Paulo. Vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai, é com muita alegria que agora podemos ir ao Senhor em oração. Pai, obrigado por estarmos aqui, podendo compartilhar da Páscoa do Senhor, relembrando que há milhares de anos atrás, Jesus, Ele deu a vida por nós na cruz. Ele sofreu na cruz. Ele entregou o corpo, o sangue dele, mas que no final Ele venceu a morte e ressuscitou. E Pai, essa é a maior esperança que nós temos também, de ressuscitar um dia com o Senhor, de estarmos com o Senhor, de vencermos a morte também, entrarmos na vida eterna como o Senhor promete. Então, Pai, por isso que ainda num tempo difícil a nossa alegria é tamanha. Pai, obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito, entre elas, permitir que estejamos aqui para te adorar. Pai, por favor, eu oro que a sua palavra possa impactar profundamente os nossos corações. E oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. E esse é o momento agora das boas notícias. Exatamente, agora estamos aqui com as boas notícias do que Deus tem feito no mundo inteiro, no movimento de igrejas, do qual nós fazemos parte. E uma notícia que tem animado muitos dos nossos corações, ainda agora na quarentena, é que não só Deus não para de avançar o reino, não só pessoas não param de ser batizadas, mesmo agora, mas também namoros não param de acontecer. Então nós estamos aqui para celebrar alguns irmãos que têm namorado no reino de Deus durante a quarentena, têm começado a namorar. Queremos celebrar aqui Moisés e Simone, que estão namorando agora. Queremos também, com muita alegria, falar que Eric e Bruna começaram a namorar há algumas semanas. E mais recentemente, Alberto e a nossa irmã Regiane lá no Rio de Janeiro. E por que isso é uma boa notícia? Porque são namoros puros, né? Namoros com padrão de pureza de Jesus. Namoros que glorificam a Deus. Isso nos alegra também como família. E esses namoros, muitas vezes, resultam em casamentos. E um casamento que particularmente tem deixado toda a igreja animado ao redor do mundo é o casamento do Joey Underhill. Então o Joey ele foi um dos 7 missionários que veio aqui implantar a igreja em São Paulo. E ele foi batizado aos 13 anos. Ele ficou 17 anos solteiro, mas perseverou e Deus abençoou ele. Sim. Então durante a quarentena, alguns de vocês viram o casamento dele que foi gravado lá aqui no Facebook também. Isso é uma grande festa, por quê? Porque eles foram puros. O primeiro beijo que eles deram
eu diria no altar, mas na verdade foi de frente à câmera. Né? Foi um casamento um pouco diferente. Sim. Transmitido ao vivo, mas não menos especial e incrível, por amarmos tanto Joey. Sim, eu também trago boas notícias de Los Angeles. Então, lá eles tiveram um culto virtual do dia 5 e, pela graça de Deus, tiveram 25 mil visualizações. Então, Deus tem sido glorificado nos Estados Unidos, né? E algo muito incrível que aconteceu no mês de março, lá nos Estados Unidos, foram as conferências de mulheres, amém? Então, é sempre algo muito, muito incrível, é muito especial ver como as mulheres podem se levantar nesse momento para representar o nome de Deus. E lá, eles tiveram 11 diferentes conferências, né? E durante 2 semanas. E as 452 discípulas de Los Angeles tiveram 1.098 em atendência. Então, olha isso, olha o que Deus fez. Isso aconteceu logo antes da quarentena. Então, eles estavam e conseguiram ter as conferências presencialmente. Mas, na verdade, olha que incrível. Em todas essas regiões, vieram muitas mais mulheres visitando do que discípulas. E depois disso, o que houve? Logo depois, eles entraram em quarentena, depois da conferência de mulheres. Mais 17 mulheres foram batizadas por fruto dessas conferências, dessas 11 conferências que tiveram em Los Angeles. E teve uma restauração também. Então, Deus foi glorificado. Amém, mulheres? Amém. E, finalmente, uma última boa notícia ao redor do mundo, que também vem dos Estados Unidos, mas de outra cidade lá, chamada Salt Lake City, que fica no estado de Utah. E esse estado é conhecido como, infelizmente, o estado com maiores índices de visualizações em pornografia em todos os Estados Unidos. E é lá também onde fica a sede da igreja Mormon. Mas a boa notícia ainda na quarentena é que o reino de Deus chegou lá também, em Salt Lake City. E olha isso, ainda a quarentena não impediu que eles tivessem o culto inaugural que aconteceu no final do mês passado, agora de março. E foi incrível o que Deus fez, irmãos. Ainda virtualmente, nós vimos que Deus ele tem levado a mensagem dele para todo esse estado agora, lá dos Estados Unidos. E é muito importante implantar igrejas lá nos Estados Unidos. Existe um plano para alcançar cada estado lá, porque de lá eles conseguem ajudar muito financeiramente cada uma das igrejas ao redor do mundo, inclusive aqui na América Latina. Eles conseguem ajudar com missões, não só com missionários, como Miguel e Mirna, que estão aqui, mas eles conseguem ajudar com recursos. Então, é incrível que nós temos uma igreja lá, poderosa para Deus, que tem glorificado o nome dele. E não só o culto virtual aconteceu, mas também lá nós vimos 3 restaurações no culto inaugural e um batismo poderoso para o nosso Deus. Esse foi o primeiro culto inaugural virtual da história do movimento. Então, a internet tem permitido ainda que Deus seja glorificado de uma forma incrível. Então, estamos alegres de poder continuar ouvindo as boas notícias do reino de Deus. Se você quer receber as boas notícias por e-mail, entra lá no site da igreja, saopauloicc.org, e lá você pode registrar o seu e-mail para receber as boas notícias diretamente por lá. Mas é isso, estamos alegres de ouvir aqui sobre o que Deus tem feito. E esse foi o momento das boas notícias. Vamos ficar em pé para cantar mais uma canção. Amém? Vamos cantar agora Perto de Ti. Senhor, obrigado por tudo o que tens feito por mim. Minha vida eu te entrego, pois sei que és o início e o fim. Laia, laia, lá. Laia, laia, laia. Laia, laia, lá. Laia, laia, laia. Senhor, obrigado por me mostrar a
noite, Jesus me levou. Laia, laia, lá. Laia, laia, lá, laia. Laia, laia, lá. Laia, laia, laia. 6 horas. 6 horas foi o tempo que Jesus ficou pendurado na cruz. Mais ou menos. É muito tempo ele pendurado na cruz, sofrendo fisicamente, mas sofrendo ainda mais espiritualmente por você e por mim. Hoje o mundo celebra a Páscoa, mas para celebrar a ressurreição de Jesus, temos que entender tudo que ele passou para chegar lá na ressurreição. Jesus, 6 horas, sofrendo muito, muito forte lá na cruz. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, a Bíblia fala: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. A palavra de Deus fala que foi Jesus que carregou os nossos pecados na cruz. E por isso hoje nós, que nos chamamos cristãos, que nos chamamos discípulos, podemos ter esse perdão dos pecados e um incrível relacionamento com Deus. Hoje, o que vamos fazer nas Escrituras é que vamos ver que no meio da sua dor, Jesus, na cruz, Jesus falou 7 frases. 7 frases curtas. No meio da dor, ele falou 7 frases. E vamos estudar 6 delas, porque a 7ª é muito parecida. E vamos ver o que Jesus falou na cruz, para entender o amor tão grande que ele tem por nós. O título da aula de hoje é Como lidar com a dor. Como lidar com a dor. O mundo está sofrendo agora. Tem dor agora, especialmente por o tema do coronavírus. Tem muito dor, tem isolamento, tem pessoas que estão infectadas, tem pessoas que têm morto, tem muito medo de o que vai acontecer no futuro, a economia está fechada, tem dor agora no mundo. Mas no meio da dor, da nossa dor agora, vemos quem somos verdadeiramente. E vamos ver como Jesus agiu no meio da sua dor. Em Hebreus capítulo 5, vamos lá, por favor. Vamos ler o versículo 7, uma escritura incrível sobre Jesus. Hebreus 5, 7 fala assim: durante os dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus sofreu na cruz. Ele carregou os nossos pecados. Para quê? Para satisfazer a justiça de Deus. Tem muita maldade no mundo. Antes de ele morrer na cruz e agora depois. E Jesus, ele morreu na cruz. Por quê? Porque na cruz, aí Deus satisfazeu a justiça por nossos pecados. Porque todo pecado merece justiça. E na cruz, aí Jesus satisfazeu a justiça de Deus para nós poder ser salvos hoje. Então, vamos ver agora algo muito importante. Vamos ver agora 7 frases
as 7 frases de Jesus em 6 pontos sobre Jesus na cruz. Ponto número 1. No meio da sua dor, Jesus perdoou. No meio da sua dor, ele perdoou. Vamos a Lucas capítulo 23. Vamos lá. Em Lucas capítulo 23, vamos ver uma escritura muito boa. No versículo 33. Lucas 23, 33. Lucas 23, 33. A Bíblia fala isto. Deixa eu usar os óculos agora. Às vezes preciso, às vezes não preciso, mas hoje estou precisando. Lucas 23, 33. A Bíblia fala: quando chegaram ao lugar chamado Calveira, ali o crucificaram com os criminosos, uma à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Incrível! Aqui vemos que Jesus está sendo crucificado, basicamente, e ele fala a Deus: Pai, perdoa os seus pecados. Por quê? Porque eles não sabem o que estão fazendo. No meio da dor, olha, o que fez Jesus? Ele perdoou. Ele pediu perdão a Deus por os pecados, por aqueles que estavam pecando contra ele mesmo. Olha o coração de Jesus. No meio da dor, ele perdoou. Ele perdoou. E qual é o raciocínio de Jesus? Ele fala: eles não sabem o que estão fazendo. Mas logicamente pensa, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam colocando os pregos na sua carne, nos seus pés, nas suas mãos. Eles estavam chicoteando ele. Eles sabiam o que estavam fazendo. Mas Jesus fala: não, a verdade, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo quando eles me estão torturando, quando eles me estão machucando. E assim é espiritualmente. Espiritualmente é assim. Quando nós pecamos, é algo espiritual, algo gigante. E a verdade, nós não sabemos o que estamos fazendo quando pecamos. E aqueles que pecam contra você também. Então é muito importante ser como Jesus. No meio da sua dor, é muito difícil. Ele perdoou. Ele perdoou. E em Mateus capítulo 6, versículo 14, vamos lá. Tem uma escritura sobre isto. Mateus 6, 14. Vamos lá rapidinho. Mateus 6, 14. A palavra de Deus fala: pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de você. Uau! O perdão é matéria de salvação. Se você não perdoa, olha isto, Jesus não te vai perdoar. Não te vai perdoar. Pergunta: você tem alguma amargura hoje contra alguma pessoa? Tem um rancor? Tem alguma coisa que não tem perdoado? É importantíssimo perdoar. Por quê? Não perdoar porque a outra pessoa merece. Não perdoar porque a outra pessoa se arrependeu. Perdoar, por quê? Porque é para a tua salvação. Eles talvez nunca vão pedir perdão, nunca te vão falar, mas isso não importa. Você perdoa por quê? Porque Jesus te perdoou a você. E se você não perdoa, a Bíblia fala que Deus não te vai perdoar. Imagina viver a vida cristã, ir à igreja, evangelizar, batizar amigos, ter convívio com os irmãos. É ser justo diante de Deus em muitas outras áreas. Mas uma área não hemos sido justos em perdoar. Vivemos com amargura contra uma pessoa. Imagina morrer e não ir nos céus. E você pergunta esse último dia: Deus, por quê? E Deus fala: porque você não perdoou. Você não perdoou. Muito importante perdoar. Não perdoar é ter rancor, é ter amargura. E Jesus, no meio da sua dor, ele perdoou.
Muito importante. Eu penso eu estou casado com uma esposa linda e levamos 18 anos de casados, bastante. E eu respeito, amo muito a minha esposa porque no casamento tem briguinhas às vezes, não? Mas é incrível como ela sempre me perdoa. Falamos, nos arrependemos, talvez às vezes eu perdoo ela também, mas muito mais ela a mim. E é incrível porque eu aprecio o coração de Linda de perdoar e não ter rancor. Que é incrível ter um casamento que nenhum dos dois tem rancor. Nos amamos, temos problemas, dificuldades, tudo o casamento tem. Mas se você ama a Jesus profundamente, você sempre perdoa. Em qualquer relacionamento, seja com a esposa, marido, pai, filhos, em qualquer situação. Então, ponto número 1, muito importante. No meio da dor, Jesus perdoou. Vamos ver nosso segundo ponto. Vamos à escritura agora. Vamos voltar aí a Lucas 23, também. Estamos lá. Em Lucas 23, no versículo 39, vamos ver nosso segundo ponto agora. Lucas 23, 39. Fala assim: um dos criminosos que ali estava pendurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu, e aqui Jesus fala na cruz: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Uau, que escritura! Hoje você estará comigo no paraíso. Aqui vemos que nosso segundo ponto, no meio da sua dor, Jesus salvou almas. Aqui vemos que os criminosos estão pendurados no lado dele. Um está lançando insultos, outro entende o que está acontecendo. Nós estamos sendo punidos por nossos pecados. E esse segundo criminoso pergunta a Jesus: Jesus, por favor, lembra-te de mim quando você estiver no paraíso. E Jesus fala: hoje você estará comigo no paraíso. O que implica isso? Que quando Jesus estava na terra, fisicamente, ele tinha autoridade para perdoar pecados. Então, ele falava com uma pessoa fisicamente e perdoava os pecados dele. Obviamente, quando Jesus morreu e foi nos céus, ele deixou o plano de salvação, que inclui fé, arrependimento e batismo. Amém? Mas se Jesus se aparece a você hoje, fisicamente te perdoa os pecados, amém. Mas qual é a probabilidade de que isso vai acontecer? Talvez um pouco baixa. Mas o incrível não é isso. O incrível que aconteceu nas Escrituras. Jesus, ainda na cruz, ele ainda sangrando, sua vida estava se perdendo. Ainda na cruz, Jesus perdoou. Ele estava pensando na salvação de outras pessoas. Agora com o coronavírus, agora com a dor que estamos passando como igreja, como cidade, como nação, como mundo, você está preocupado pela salvação de outros neste momento? Jesus sim. No meio da dor, Jesus estava preocupado de salvar pessoas. E esse é o desafio de hoje. O desafio é de nós ter o mesmo coração de Jesus. No meio da dor, estar focados em salvar almas. Em Lucas 19, versículo 10, uma escritura famosa, fala que, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio a buscar e salvar o que estava perdido. Essa era a missão de Jesus, ainda no meio da dor. Por isso morreu na cruz, para dar-nos a salvação. Mas isso é muito importante. Nós estar focados agora, neste tempo, para salvar almas. O mundo agora está sedento. Está sedento de Deus, está sofrendo e estão em casa. Precisam ser salvos. O que podemos fazer? Estudar a Bíblia com eles. Como? Estudar online com eles.
Qual é o meu desafio para a igreja hoje? Cada um de nós estar em um estudo online, virtual, a semana que vem com um amigo. Tem um estudo bíblico. Estuda a Bíblia com seu amigo virtualmente. É bom falar virtualmente, é bom fazer coisas virtualmente, mas que incrível poder estudar a palavra de Deus virtualmente com um amigo ou uma amiga. Por quê? Porque eles precisam a salvação. E Jesus nos deu um exemplo. No meio da sua dor, na cruz, Ele salvou almas. Vamos ver nosso terceiro ponto. Aqui, vamos a João 19 agora. Estamos nos evangelhos do dia de hoje. Amém? Evangelhos são bons. Em João, capítulo 19, aqui no versículo 26, vamos ler um pouco. João 19, versículo 26. Estou chegando aí. A Bíblia fala... Vamos começar no 25. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Magdalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo recebeu em sua família. É incrível essa escritura, porque aqui vemos que na sua dor, na cruz, Jesus se preocupou por a sua mãe. E nosso terceiro ponto é que no meio da dor, Jesus serviu a outros. No meio da dor, Jesus serviu. O que fez ele? Ele estava sofrendo, ele estava perdendo sua sangue literalmente. E ele vê a sua mãe, sabendo que ele iria morrer, e sabendo que naquela época, no primeiro século, as viúvas estavam em uma situação muito difícil, e usualmente as mulheres não trabalhavam para ter lucro, e se eram viúvas era ainda mais difícil. Ele pensou na sua mãe, ele pensou, uau, minha mãe, alguém tem que cuidar dela, ela tem que ficar em casa de alguém, agora que eu vou morrer. E ele veio a João, o discípulo amado dele. Ele amava a todos, mas talvez João um pouquinho mais. Mas ele amava muito João. E ele fala, João, aí está sua mãe. Você vai cuidar dela como a mãe. E mãe, aqui tem seu novo filho. Ele vai cuidar de você. E depois desse tempo, a mãe de Jesus, Maria, ficou em casa de João. Que incrível, hein? No meio da dor, ele que fez? Ele serviu aos outros. E é exatamente o que temos que fazer agora. Agora, por o coronavírus, pessoas estão tristes. Agora é hora de servir. Sim, obviamente, como ponto número 2, é hora de salvar almas. Mas é hora de servir, especialmente servir aos irmãos. É hora de ver as necessidades de cada irmão. Tem irmãos perdendo trabalho. Tem irmãos que estão tristes. Tem irmãos que talvez estão em depressão agora, nesse momento. É hora de servir. É hora de fazer tudo possível para que nossos irmãos na igreja estejam bem. É muito importante ser como Jesus. E no meio da dor, que servir. Eu penso, quando eu era missionário em Chile, em Santiago, tinha uma irmã chamada Carola. Ela teve câncer. E no meio de seu câncer, ela ainda servia muitos irmãos. Ela ia às casas, ajudava, dava comida, etc. E ela serviu no meio do câncer. Foi um impacto muito profundo naquela época na igreja em Santiago. E o que aconteceu? Finalmente ela ficou bem e venceu o câncer. Por Deus. Foi Deus. No meio da dor, é muito importante servir. Agora temos muito tempo. E tem muito tempo agora para ficar ocioso. Tem muito tempo para ficar preguiçoso na casa, fazendo nada. Pensamentos depressivos e existenciais. Em vez de fazer isso, pensa em servir a seus irmãos. Tem muitos irmãos na igreja. Pensa em servir a eles nesse tempo. E Deus te vai abençoar. E você vai ser como Jesus. No meio da dor, Jesus, que falou ele? Ele serviu. Vamos ver outra frase de Jesus na cruz. Aqui mesmo em João, capítulo 19, já que estamos acá. Vamos a ler
aqui no versículo 28. Vamos lá. Aqui fala, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Ele falou na cruz, no meio da sua dor, tenho sede. Sem dúvida ele queria cumprir a escritura que fala sobre isso. Mas algo profundo aqui que às vezes perdemos é que no meio da sua dor, Jesus foi aberto. Ele estava falando o que estava sentindo. Tenho sede. Está perdendo sua vida, perdendo sangue. Ele tinha muita sede e cumpriu a escritura, mas falou a verdade o que estava sentindo. Qual é o nosso quarto ponto? No meio da dor, Jesus foi aberto. Ele foi aberto com seus sentimentos. Ele foi aberto com o que estava passando naquela época. E se vemos um pouquinho antes, em Mateus 26, antes de ele ser arrestado, antes de ele ser o juízo falso que ele passou por meio dos fariseus, em Mateus 26, ele está com os discípulos em Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, algo muito interessante acontece no versículo 36. Vamos lá. Mateus 26, versículo 36. Vamos lá. Então, fala. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemani. E lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois discípulos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes, então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E depois ele continuou orando. O que fez Jesus? Ele levou os discípulos dele, 3 deles, no Monte das Oliveiras. E não somente orou, mas ele falou algo muito importante. Ele falou, eu sinto uma tristeza de morte. Ele foi aberto com seus sentimentos. No meio da dor, ele foi aberto. Jesus nunca pecou. A Bíblia fala isso. Jesus é Deus, nunca pecou. Porém, uma das razões por a qual ele não pecou é porque ele foi aberto. Ainda com os discípulos dele que não ajudaram ele muito. Se vemos o passagem aqui, os discípulos não ajudaram ele muito. Eles ficaram dormidos enquanto ele ia orar, mas era importante para ele ser aberto. É a mesma coisa conosco hoje. No meio da dor, é importante ser aberto. E durante esse tempo, é um tempo no qual podemos ainda esconder o que estamos sentindo. Podemos esconder nossos sentimentos, pecados ainda. E não é bom. É durante esse tempo que é super importante ser aberto. Aberto com o que você está sentindo, aberto com seu coração. É importante ser aberto com pecados com os discípulos apropriadamente, mas é muito importante ser aberto, confessar, falar a verdade. Para quê? Para que seu coração possa ser ajudado. Então, no meio da dor, Jesus foi aberto. Se você não tem sido aberto com algo na sua vida que está em seu coração, te quero animar hoje, seja aberto hoje. Fale com seus amigos da igreja. Fale com alguém e seja aberto. Se você está assistindo hoje nosso culto virtualmente, seja aberto. Fala com alguém da igreja. Seja aberto com teus sentimentos, com o que está passando na tua vida. E aqui na igreja estamos prontos para te ajudar. Estamos prontos para ser como Jesus e ajudar a cada pessoa a conhecer mais e mais a Deus. Eu quero animar, seja aberto. Marca um estudo bíblico com alguma pessoa na igreja para que te ajude a orar juntos, mas a conhecer mais as Escrituras e o incrível Jesus que nós servimos hoje ainda no dia da Páscoa. Então, quarto ponto. No meio da sua dor, Jesus foi
aberto. Essa foi a quarta frase. A quinta frase que vamos ver, que Jesus falou na cruz. Vamos agora a Mateus capítulo 27. Que estamos aí mesmo, já estamos aí. Em Mateus 27, no versículo 45, tem uma frase que muitos não entendem que Jesus falou na cruz. Em Mateus 27, 45 fala: E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Quando ele estava pendurado na cruz, Jesus, chegou um momento que ele gritou, ele bradou a Deus, ele falou: meu Deus, por que me abandonaste? Muito forte. Alguns até pensam, talvez Jesus pecou aqui. Não, a Bíblia fala que Jesus nunca pecou. Por que ele falou: meu Deus, por que me abandonaste? Por quê? Porque 2 Coríntios 5 fala por quê. 2 Coríntios 5, versículo 21. Vamos lá. 2 Coríntios 5, 21. Uma muito boa escritura aqui. Vamos ler aqui. Fala: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha isso, Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, para que nós sejamos justiça de Deus. O que significa que Deus tornou a ele pecado? Quando Jesus estava na cruz, Jesus nunca se queixou quando ele foi chicoteado, quando ele foi cravado na cruz, quando ele foi esculpido, golpeado. Jesus nunca se queixou. Mas aqui fala que quando ele estava na cruz, ele se tornou pecado. Chegou um momento na cruz que espiritualmente Jesus carregou o pecado do mundo. Todos os pecados até antes da morte dele, e espiritualmente todos os pecados depois. Ele carregou todos os pecados da existência da humanidade, ainda aqueles que vão acontecer no futuro. Ele carregou todos os pecados do mundo espiritualmente. E quando Deus dos céus veio a Jesus, ele não veio o seu filho amado. Ele veio o horrível multidão de todos os pecados do mundo aglomerados, singularizados em uma só pessoa. Ele viu todos os pecados do mundo. É igual que fala Isaías 59, que Deus vira a cara do pecado. Deus não gosta de ver o pecado. Nesse momento, a verdade, Deus não olhou para Jesus mais. A relação com Jesus foi quebrada e depois ele morre imediatamente. Por quê? Porque Jesus literalmente se tornou espiritualmente pecado. Ele carregou os pecados do mundo. E a relação com Deus foi quebrada. Então, quando ele grita: meu Deus, por que me abandonaste? É porque Deus o abandonou. Foi exatamente o que aconteceu. Deus abandonou Jesus na cruz. Por quê? Porque ele simbolizava todos os pecados do mundo. E nosso quinto ponto é que no meio da sua dor, Jesus entendeu a soberania de Deus. No meio da sua dor, Jesus entendeu a soberania de Deus. Quem entendeu Jesus? Isso é muito importante. Que foi Deus que abandonou ele. Isso não foi causa de homens aqui. Sim, Deus utilizou o pecado dos judeus, os pecados dos romanos para crucificar eles. Sim, Satanás estava no meio de toda a maldade. Mas em cima disso estava Deus. O plano de Deus era que salvar o mundo, era dar esperança ao mundo inteiro. Foi Deus que abandonou ele. Foi o plano de Deus, que Jesus carregasse todos os pecados do mundo. Nesse momento. Para quê? Para que você e eu tivéssemos a oportunidade de ser salvos. Uau! Olha o amor de Deus para você e para mim. Amou tanto o mundo que deixou que seu filho morresse para que você e eu podamos ser salvos.
Então, no meio da dor, Jesus entendeu. Deus está permitindo isto. Deus está fazendo isto para meu bem. E como fala Romanos 8:28, uma escritura muito boa, que fala essa escritura sobre coisas que nos causam dor. Romanos 8:28 fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, em todas as coisas, Deus age para o bem. Então, essa dor foi para o bem da humanidade, para nós serem salvos. Agora, coronavírus. Deus está permitindo, sim. Deus está permitindo. Para que está permitindo Deus o coronavírus? Para nosso bem. Mas como Deus manda uma doença no mundo? Que tipo de Deus é esse que manda uma pestilência no mundo? É outra pregação para outro tempo. Não temos tempo para falar disso. Porém, Deus é bom. E sim, talvez Ele está disciplinando o mundo por seu pecado. Mas Deus está permitindo isto ou enviando isto. Por quê? Porque Ele ama ao mundo. Ele tem um plano ainda maior, que talvez o plano é salvar almas. É que você que está ouvindo hoje a nós, marca um estudo bíblico, estude a Bíblia como pessoa e comece a ter um bom, incrível relacionamento com Deus e possa ser salvo. Deus permite coisas ruins. Para quê? Porque tem um propósito maior. E esse propósito usualmente é salvar. É salvar. Jesus sofreu, por quê? Para salvar o mundo inteiro. Nós estamos sofrendo agora com o coronavírus, por quê? Em parte, para poder salvar pessoas que estão perdidas e salvar nossas almas também. Então, no meio da sua dor, Jesus entendeu a soberania de Deus. Último ponto, para terminar. Vamos a João capítulo 19, vamos lá. Em João 19, voltando a João, a última frase que ele fala. Aqui no versículo 30, tendo provado, Jesus disse, está consumido. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Uau! Depois que ele bebeu, que estava com sede, provou a verdade, nem bebeu. Ele falou, está consumido. Terminei a obra. Não desisti, terminei. Consumado a obra. E aí ele entregou o Espírito dele. Ninguém podia matar Jesus. Jesus podia curar ele mesmo assim, se ele queria. Ele podia descer da cruz, sanar as feridas dele, matar todas as pessoas lá. Ele podia fazer o que ele quer. Ele é Deus. Mas ele não. Ele perseverou até terminar o que tinha que ser terminado, que era que a salvação do mundo inteiro. O potencial de pessoas ser salvas. E ele depois, finalmente, que? Entregou o Espírito. Qual é o seu último ponto? No meio da dor, Jesus não desistiu. Ele não desistiu. Quantos de nós desistimos quando coisas estão difíceis na nossa vida? Se tem algo que define o ser humano é desistir. Desistimos quando estão coisas difíceis, desistimos emocionalmente, desistimos dando coração, desistimos da igreja. É fácil deixar a Deus e a igreja. Desistimos quando um trabalho está difícil, quando as matérias na universidade estão difíceis, quando as coisas estão difíceis, desistimos. Mas Jesus nunca desistiu. Nunca desistiu. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, fala uma escritura muito interessante sobre as provas da nossa vida. 1 Coríntios 10, versículo 13, fala, não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Uau, que escritura incrível. A Bíblia fala que não vamos ser tentados ou provados mais do que você e eu podemos suportar. Todas as provas que você tem na sua vida
você pode suportar. Talvez a prova de outra pessoa você não pode suportar, e por isso Deus não deu essa prova a você. Mas as provas que você tem na sua vida são perfeitamente desenhadas ou permitidas por Deus, porque Ele sabe que você consegue resistir. Qual é a chave? Nunca desistir. No meio da dor, nunca desistir. Jesus nunca desistiu. Nunca desistir. E, irmãos, é muito importante nunca desistir. Eu penso na minha própria vida. Quando eu estava no ensino médio, no último ano, eu jogava muito basquete. Eu gosto muito de basquete. Era esporte. Estados Unidos é mais basquete que futebol. Eu não jogo futebol para nada. Sou ruim no futebol. Mas basquete eu jogo um pouquinho mais. E agora não, o joelho está ruim. Mas naquela época, quando eu estava no ensino médio, eu era bom. Eu era bastante bom jogador no meu ensino médio. Meu ensino médio em Miami tinha 5.000 pessoas. Então, imagina, era quase uma cidade. Talvez mais da cidade natal da Maria José, que foi feliz aniversário, Maria José, por ontem. Teixeira, a cidade dela lá no interior de Minas Gerais. Meu ensino médio tinha 5.000 estudantes. E eu estava... Em Estados Unidos tem o que se chama tryouts. Você trata de entrar no time. Então, o time tem como 12 pessoas. E para escolher os 12, eles fazem umas provas abertas para o treinador ver a cada jogador e ver quem ele escolhe. Então, eu fui lá, eu estava muito animado, os treinamentos eram muito difíceis, tinha que correr, tinha que fazer muitas repetições e com a bola, várias coisas. Mas o treinador era muito forte comigo. E naquela época, eu não gostava que ele era tão forte comigo. Ele falava muito duro comigo. E cada dia falava muito duro comigo. E estava chegando ao final do time que ia ser escolhido. Que tinha só como 20 pessoas. Então, um dia ele seguiu falando duro comigo. Eu fiquei tão chateado. Imagina, 17 anos, adolescente. Eu pensei, nossa, eu não vou permitir que ninguém me fale dessa maneira. E que eu fiz? Eu desisti do time. Eu desisti. 17 anos, não? Pensava que era adulto aí. Eu caminhei para minha casa, que eram como 3 quilômetros, chorando, não? Chorando, desisti, estava com muita raiva do treinador e desisti. Umas semanas depois, já o time foi escolhido e um dos melhores jogadores me falou a mim, Raul, por que você desistiu? Eu falei, eu desisti porque eu odeio esse treinador. Naquela época não era cristão. Eu não gosto dele, ele me trata muito mal. Você via como me tratava a mim em comparação aos outros? E ele falou, sim, é verdade, ele tratava você duro. Mas você sabe por quê tratava você duro? Não sei por quê, porque me odia, não gosta de mim. Não, ele tratava duro você e ele falou, porque você era o jogador dele favorito. E você desistiu. E eu falei, nossa. Mas naquela época, obviamente, não era discípulo, mas eu não volto para lá. E não voltei ainda. Mas eu aprendi uma lição aí. Aprendi uma lição muito importante. Nunca desistir. Quando as coisas estão difíceis, é porque Deus está à beira de te abençoar. Quando tem a pressão, quando tem as dificuldades na vida, quando Deus está colocando algo difícil na tua vida, é porque Deus está à beira de te abençoar. Mas que fazemos a maioria de nós? Como eu fiz. Desistimos quando está difícil. Desistimos, mas Deus está à beira de te abençoar. E por isso é tão importante para você e para mim, especialmente o que importa, que é a salvação, o cristianismo, nunca desistir. Talvez você é um discípulo de Jesus e você hoje está pensando, nossa, talvez eu vou desistir de ser discípulo. Pequei demais, tenho atitudes críticas com um irmão, uma irmã na igreja, talvez eu vou desistir, já não aguento mais. O que te falo? Nunca desista. Nunca desista. Nunca desistir, porque se você persevera, Deus te vai abençoar e você vai criar mais e mais caráter. Quando as coisas são difíceis da vida, nunca desistir. Quando você está sozinho, nunca desistir. Quando você está cansado, nunca desistir. Quando você está triste, nunca
desistir. Quando você não tem esperança, nunca desistir, porque Deus está a ponto de te abençoar. Deus te ama, mas nunca desistir. Em conclusão, irmãos, Jesus falou estas 7 frases na cruz. Falamos de 6, mas falamos de 6, das 7. Mas em conclusão, Jesus no meio da dor, ele falou estas frases. Por quê? Porque aí ele mostrou a sua espiritualidade. E você e eu mostramos nossa espiritualidade no meio da dor. Última escritura, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ver nossa última escritura. 1 Tessalonicenses 4, 13. Vamos lá. O incrível é que Jesus sim morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Amém? E isso é uma muito boa notícia. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, fala: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com o voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consólem-se uns aos outros com estas palavras. A Bíblia fala algo incrível aqui. Fala que sim, Jesus morreu. Sofreu demais. Mas agora não está sofrendo mais. Ele está lá nos céus, à direita de Deus. E um dia ele vai voltar. E quando ele volte, ele vai voltar e vai ser algo incrível. Os que estão mortos no Senhor vão ressuscitar e vão estar com eles nos céus. E os que estamos vivos, se Jesus volta enquanto estamos vivos, imediatamente nossos corpos vão ser transformados. Vamos ter nosso corpo espiritual e vamos estar com Jesus por uma eternidade. E a Bíblia fala: anímense, consólem-se uns aos outros com estas palavras. Agora, no dia da ressurreição, as palavras mais animadoras são que Jesus ressuscitou. E um dia, se você morre, vai ressuscitar em Cristo com um corpo novo e vai estar com Ele para sempre nos céus. Feliz Páscoa para todos e que Deus abençoe essa semana para o Senhor. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, Raul, por nos inspirar com a palavra de Deus. Vamos cantar agora Salmo 63. Deus, tu és o meu Deus, procuro ansioso estar na tua presença, todo meu ser deseja estar contigo, e a minha alma tem sede de ti, como terra seca, tenho sede de ti. Quero então ver teu poder em tua glória envolver o meu ser. Quero então ver teu poder
pra te louvar e minha oração pra te glorificar. Quero então ver teu poder em tua glória envolver o meu ser. Quero então ver teu poder em tua glória envolver o meu ser. Bom dia a todos, esse é o momento das contribuições. No domingo retrasado, nós vimos a quarentena de Noé, onde ele numa arca ficou por muito tempo e depois, quando ele voltou, quando as águas baixaram, ele ofereceu uma oferta de gratidão a Deus. No domingo passado, nós vimos a quarentena de Moisés, que ficou 40 dias conversando com Deus. E Deus ali passou algumas instruções e a instrução principal era ensinando o povo a ofertar. Hoje nós vamos ver uma outra quarentena, uma quarentena incrível. A quarentena, na verdade, do povo de Deus é uma quarentena diferente, uma quarentena especial, por ser domingo de Páscoa. A quarentena em anos e não em dias. Então o povo de Deus ficou 40 anos no deserto. Vamos abrir a palavra de Deus em Números capítulo 32, versículo 13, que diz o seguinte: a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que se passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com seu mau procedimento. Uau, passou-se uma geração inteira. E a pergunta que eu faço a todos é a seguinte: por que Deus não permitiu que aquela geração saísse do deserto e entrasse na terra prometida? Por quê? Nós vemos isso numa outra escritura, a resposta dessa pergunta, numa outra escritura que deixa claro o coração do povo, que está em Êxodo capítulo 17, versículo 3. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. A resposta nessa escritura é muito clara. A resposta foi a ingratidão. A ingratidão não permitiu com que o povo entrasse na terra prometida. A ingratidão que nos faz reclamar e nos afastar de Deus. A ingratidão que nos faz mais querer, mais exigir do que oferecer. O povo não estava grato a ponto de oferecer espontaneamente algo para Deus, mais reclamavam do que ofereciam. E Deus, ele exercita constantemente a nossa gratidão. Para quê? Para a nossa salvação. É uma forma de saber se somos gratos ou não com as nossas ofertas. As nossas ofertas, o nosso coração de querer oferecer, mostra a nossa gratidão a Deus. Gratidão é uma qualidade essencial para nós entrarmos na terra prometida, fazendo uma alusão para hoje, para nós entrarmos no céu. Uma outra pergunta: você enxerga o momento das ofertas como um exercício da sua gratidão? Dois tipos de pessoas nós podemos ser: as que reclamam e querem os benefícios do reino, mas não se dispõem a oferecer, ou uma pessoa grata que demonstra isso por meio das ofertas. A boa notícia para os que são gratos e ofertam é que as nossas ofertas, nossa gratidão expressa por meio das ofertas tem salvado,
almas, mesmo na quarentena, ao redor do mundo, amém? Mesmo na quarentena, nós vimos essa semana salvação em Campinas, amém? Isso é incrível! Então, as nossas ofertas, nós podemos ser missionários, exercendo nossa gratidão por meio das ofertas, e as ofertas vão salvar almas em outros lugares, ou até mesmo aqui também em nossa cidade. Almas têm sido salvas ao redor do mundo. Somos missionários quando ofertamos, e a nossa gratidão salva almas. Agora você pergunta, como nós podemos ofertar no momento de quarentena? Você pode perceber aqui na descrição desse vídeo, você pode perceber que aí você vai encontrar a conta da igreja e também você vai encontrar um link caso você queira pagar por meio do PagSeguro. Ou se você não puder fazer um depósito na conta da igreja, ou se você não puder, por meio desse link, dar as suas ofertas, você pode fazer por meio de delivery, né? Então, um discípulo pode ir até a sua casa e pode pegar as ofertas. Então, converse com o seu líder de bate-papo a respeito disso. Vamos terminar com uma oração. Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor por cada um de nós, obrigado pela sua justiça, pelo seu perdão e por podermos exercitar a nossa gratidão nas ofertas, Pai eterno. Obrigado porque aprendemos muito com a palavra de Deus e nesse momento de quarentena estamos aprendendo muito mais. Obrigado pelo seu amor, obrigado, Pai eterno, por estarmos aqui e termos a oportunidade, Pai eterno, de sermos salvos e também a oportunidade de sermos usados para salvar outras pessoas. Obrigado por tudo. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos cantar agora Cântico Celeste. Em teu ser um doce canto gozarás de alegria cada dia, embora provas de tristeza enfrentarás. Em teu ser um doce canto cantarás, cântico celeste à noite terás em teu coração, embora na aflição. Fácil é cantar quando reina a paz, mas quando vem a dor é melhor cantar. Pela noite passará o teu pavor, suas provas já não temas. Hoje ores, hoje sirvas ao Senhor, logo o sol brilhará em teu coração. Cântico celeste à noite terás em teu coração, embora na aflição. Fácil é cantar quando reina a paz, mas quando vem a dor é melhor cantar. Então, obrigado a todos vocês que participaram do nosso culto virtual de Páscoa hoje. E mais uma vez eu faço um pedido, deixa aí um gostei, ajuda muito isso a poder divulgar o nosso vídeo. Também compartilha, aí logo abaixo do vídeo tem um botão para você compartilhar com outras pessoas, para que essa mensagem chegue mais e mais pessoas. E agora é o momento dos avisos. O primeiro aviso que eu queria dar é a respeito dos cultos. Vai aparecer aqui do meu lado. Então, nós temos cultos todos os domingos, 10 da manhã, e quartas-feiras, às 20 horas, virtualmente. E vai ser feito aqui pelo Facebook primeiro, ao vivo, e logo após no canal do YouTube, gravado. Também um outro aviso é que hoje, logo após o culto, nós vamos ter reunião de líderes.
Então, aqui do lado vai aparecer algumas informações também. Região sul e oeste às 17 horas, região leste às 16. E, enfim, entra em contato com o seu líder de região para saber qual aplicativo vai ser usado. Mas é um convite para toda a igreja, na verdade. Todos os discípulos que quiserem participar, não só líderes, mas futuros líderes de bate-papo, também estão convidados. Por fim, nós temos um aviso muito especial. Essa semana vamos ter um devocional de casados. Isso mesmo. Um devocional de casados. Amém, casados? Um devocional importante porque agora estamos ficando mais tempo em casa com as nossas esposas, né? Então, é bom aprendermos a sermos mais espirituais nesse momento, amém? Para poder ajudar elas e sermos ajudados também. Então, Renato e Maria José vão passar uma aula espiritual para os casados de toda a igreja. Então, eu queria convidar vocês também a chamar seus amigos, para que eles possam ter uma motivação a mais para começar a estudar a Bíblia. Então, você que é casado, esteja convidado para estar com a gente sábado, às 19 horas, online. Eles também vão responder dúvidas a respeito do casamento sobre o ponto de vista bíblico. E, finalmente, o último aviso, esse também muito importante, é que agora, logo depois da última canção, vamos nos reunir com os nossos bate-papos para o momento da Santa Ceia. Então, fala com o seu líder de bate-papo para que tudo possa estar preparado para a Ceia do Senhor. Então, hoje, em especial, ainda mais importante por ser Páscoa. Então é isso. Muito obrigado a todos e vamos para uma última canção agora. Vamos terminar cantando Aleluia. Cantem, pois, em alta voz, cantem para a multidão, sua palavra e sua paz, sobre Cristo e seu perdão. Sempre o mesmo é o Senhor, soberano, tudo vê, o louvamos com temor. Aleluia, aleluia. Dias passam, noites vão, busque a Deus de coração, viva intensamente assim, até no céu morar enfim. Aleluia, 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 aleluia. Boa Páscoa, ótimo domingo. Não se esqueçam de tomar ceia com o seu bate-papo.